Para as mulheres, o que existe de novidade quando falamos de prótese mamária? Então, o Edson Neto traz essas e outras, como, por exemplo, as novidades para os homens, que incluem prótese de panturrilha. Isso mesmo, vamos falar do universo das cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. O Edson Neto, que é cirurgião plástico convidado de hoje do Inside. Vamos ver. A partir de agora vamos falar sobre cirurgia plástica e você é nosso convidado para acompanhar e conhecer o que há de novidade nessa área para homens e mulheres. O nosso entrevistado é o Edson Neto, que é cirurgião plástico, tem 3 residências, o que inclui clínica geral, cirurgia plástica e também a área capilar, que está super em alta, em evidência. A gente vai falar sobre essa temática aqui também. E Edson, você como membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que tem de novidade com relação a questões éticas, profissionais, para que as pessoas possam entender a seriedade do trabalho do profissional? Claro, Ivanildo. Hoje a gente fala, né, é muito importante a paciente, antes de buscar fazer uma cirurgia plástica, ela pesquisar sobre o médico, ver a formação dele, saber se realmente ele tem uma formação para fazer aquele tipo de procedimento e também não fazer procedimentos às vezes muito invasivos, né, em clínica. A gente sempre fala fazer em ambiente hospitalar, para a segurança do paciente, toda uma questão ética e principalmente para a segurança do paciente. Ou Isso seja, é muito importante. A busca pela beleza tem que ter limite. Sem dúvida, não dá E aí entra a parte ética profissional também. Sem dúvida. E o que há de novidades para as mulheres, já que a gente sabe que são as cirurgias, né, as próteses mais procuradas, por exemplo, são de mamas. Isso. O que tem de novidade com relação a isso? Cada vez menos evasivas? Na verdade, Ivanildo, hoje a mulher busca muita naturalidade na hora da cirurgia. Antigamente procurava uma coisa que fosse mais visível, né, para todo mundo perceber. Hoje não. Hoje as pessoas, principalmente as mulheres, querem coisas mais naturais, cirurgias mais naturais. A prótese de mama, a gente percebeu que ao longo dos anos também diminuiu a busca pelo tamanho. A mulher quer dar um contorno mais adequado, mais bonito, né? Hoje as próteses cada vez menores, a prótese mais procurada em média. Mais procurada, esse é o tamanho em média assim de 280, 260, 300, depende muito do perfil da paciente, da estrutura da paciente, né? Então, assim, a gente faz algumas medidas para ver qual aquela prótese mais adequada, o desejo da paciente, e tudo isso associado, a gente, né, decide em conjunto com a paciente, claro, sem expectativas e tamanhos assim, comparado às vezes com amigas que têm corpo, que têm mama, que têm algumas estruturas diferentes. Isso é muito individual, varia de paciente para paciente, de mulher para mulher. E a gente percebe que cada vez, né, menos é mais. Exatamente, menos quando é mais. Quando a gente fala de prótese de mama. Exatamente, né, mais natural, mais bonito, uma coisa mais adequada, sem aquele exagero que fica chamando muita atenção às vezes, e até estranho mesmo, uma coisa muito exagerada, desproporcional ao corpo de cada pessoa. É um procedimento normal hoje, mais fácil de ser aplicado? Vamos dizer que mais seguro, as próteses estão muito modernas, né? Hoje já não tem aquela coisa da troca, que antigamente se falava muito da troca da prótese. É isso que eu te perguntar, justamente, qual o tempo. Hoje a gente faz um acompanhamento muitas vezes a longo prazo, e se tiver tudo ok, com exames Dura quanto físico. tempo, mais ou menos, uma prótese como essa? Antigamente se falava muito assim da questão da troca de 10 anos, a cada 10 anos fazer aquela troca da prótese de mama. Hoje em dia não, hoje em dia a gente faz um acompanhamento, não tem tempo, não tem vencimento, não tem uma data ideal para troca. Às vezes, se a paciente tiver alguma queixa, tiver alguma alteração, é realizada a troca, mas normalmente, se tiver tudo ok, os exames ok, exame físico ok, não precisa fazer nenhuma troca em relação à prótese de mama. Depois da prótese, tem que ter cuidados especiais com relação à mesma? Sim, os cuidados, na verdade, é como o pós-operatório normal, e não só a prótese, mas como toda a cirurgia, lipoaspiração, abdominoplastia, todas as cirurgias gerais, assim, cirurgia plástica em si, precisa tomar o cuidado pós-operatório em relação ao trabalho. A gente sempre conversa bastante na primeira consulta sobre o período que ela vai ter de recuperação, para ver se ela vai ter aquele tempo ideal, porque não adianta ela
querer correr no pós-operatório, às vezes querer voltar ao trabalho, uma viagem já marcada e às vezes causar, né, transtornos, complicações no pós-operatório. O Edson, só me corrigindo no início, é cada vez menos invasivas, né? O termo utilizado? Sim, assim, a questão de menos invasivo hoje é invasivas, né? Invasivas. Isso, menos invasivos em relação aos procedimentos também. As pessoas, o homem também procura bastante, a mulher, procedimentos menos invasivos, como preenchimentos, tratamentos faciais que podem voltar ao trabalho mais rápido. Então, tratamento menos invasivo também é uma coisa que está sendo muito procurado no consultório de cirurgia plástica. Cada vez mais naturais, né? Eu falo, por exemplo, com relação ao botox preventivo, é possível? Sim, e a gente percebe que cada vez mais pacientes jovens procuram o uso da toxina botulínica, né? Conhecido como botox, porque querem se cuidar mais cedo, querem, na verdade, ao invés de fazer o tratamento daquelas rugas já formadas, querem prevenir a formação de rugas. Então a gente percebe que cada vez mais pacientes jovens procuram justamente com esse intuito de se cuidar antes que aquelas características do envelhecimento ao longo dos anos já estejam formadas. Edson, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vinda para o Piauí. Você passou 6 anos em São Paulo, fez essas 3 residências. Para os homens, tem hoje os tratamentos estéticos capilares, né? Como é que está isso hoje no mercado aqui? Ivanildo, eu cheguei recentemente em Teresina, há 1 ano estou aqui em Teresina, me formei aqui na Universidade Estadual do Piauí, passei 6 anos fazendo a residência em cirurgia geral, cirurgia plástica, como você falou, e a especialização em transplante capilar. E o homem está cada dia mais vaidoso, né? O homem ele está cada dia procurando tratamento. Hoje, um dos tratamentos também mais procurados pelo homem também é a lipoaspiração. Mas o homem também ele procura, como eu falei, procedimentos pouco invasivos para poder voltar rapidamente ao trabalho. Então, a toxina botulínica, o preenchimento é cada vez mais procurado pelos homens. Cada vez mais jovens também, cada vez mais jovens, sem dúvida. O homem hoje está procurando se cuidar muito, né? E assim como a busca pela cuidado com o corpo, com a saúde, atividades físicas, alimentação saudável, também a busca pela estética, por cuidar do corpo, cuidar da pele. Então, hoje a busca pelo homem chegou já em torno de 20%. A gente percebe cada vez mais essa busca, né, pelo tratamento estético do homem. E outra coisa muito procurada também é a questão da calvície. A calvície, né, aquela coisa de que dos carecas que ela gostam mais, né? Já na verdade hoje a gente tem tratamentos naturais, o transplante capilar é cada vez mais natural, imperceptível. E o resultado é mais rápido também? E o resultado, hoje, né? Na verdade, o resultado é uma questão de tempo. Infelizmente ainda demora até aquele implante ele crescer o tamanho para poder fazer aquele efeito desejável da cirurgia. Mas é um tratamento, às vezes tem tratamentos clínicos, né, também acompanhados com dermatologistas, e a cirurgia do transplante capilar em si, que é um tratamento hoje muito natural. Antigamente tinha muito receio com aquele aspecto cabelo de boneca. Hoje em dia, cada vez mais natural, é um tratamento fio a fio. Então, é um tratamento do próprio paciente, do próprio né, paciente. Retirado de um outro local. É retirado da área posterior da cabeça, né, da área doadora que a gente fala, e separado unidade por unidade e feito um procedimento totalmente natural. Implante de barba já chegou no Brasil? É feito. Eu vi que também é uma novidade. Sim, a gente hoje, faz, a nossa equipe faz implante. Tem homens que querem, às vezes, corrigir falhas, daquele aspecto cavanhaque. Sobrancelha também é procurado, implante de sobrancelha, mulheres que têm cicatrizes, mulheres que têm falhas também na sobrancelha. Hoje a micropigmentação às vezes substitui essa procura, mas aquela mulher que quer aquele aspecto corrigido da sobrancelha com implante também é possível, tanto na barba como na sobrancelha. Já está presente no mercado local também, sim, pode ser feito dúvida, aqui. Claro, sem dúvida. E com relação ao conforto, né? Porque sua clínica está linda, você voltou em menos de 1 ano, já está com esse espaço maravilhoso. Qual a importância de atender bem a clientela com ainda conforto, requinte e também um pouco de sigilo, né? Assim, de forma discreta, é isso? Sim, tem muitas tem isso, né? Claro, tem muitas pacientes que querem aquela coisa mais discreta, não querem... Mais reservada. E assim, o atendimento, né, o ambiente é essencial para a paciente se sentir à vontade. Às vezes ela vem muito ansiosa,
com muitas dúvidas, com receio de realizar a cirurgia, medo, muitos medos. Então isso é importante, a gente receber bem, um espaço confortável, adequado, para ela se sentir melhor, se sentir mais segura, um espaço mais aconchegante, e assim a gente poder conversar, tirar todo aquele medo, todas aquelas dúvidas, para que ela fique realmente segura e bem à vontade antes de realizar qualquer tipo de procedimento. Voltando aos homens, eu quero que você fale um pouco ainda sobre Botox. É verdade que para os homens a duração, o efeito é menor do que para as mulheres ou depende muito do biotipo? Depende do biotipo da pessoa, né? Na verdade, a duração da medicação ela tem um efeito já pré-determinado, duração em torno de 4 meses a 6 meses, mas o homem, às vezes, é preciso fazer uma aplicação diferente, porque o homem tem uma musculatura mais na rígida, região né? mais forte, né? Então, também, o aspecto que você quer dar para o homem é um aspecto diferente do resultado para o aspecto da mulher, então a gente acaba diferenciando. Hoje, né, na toxina botulínica, o ideal é você fazer um tratamento individual, né? Então, cada um vai fazer, ou mesmo entre as mulheres, entre os preventivo homens, também, não é, e Edson? preventivo. A gente percebe que fica estranho, né? Sim. Depois de muito tempo já iniciar. Sem dúvida. Para os mais velhos, então isso você pode fazer de forma preventiva. Quanto mais jovem a pessoa começa a se cuidar, procurar o tratamento, o ideal, ela consegue resultados às vezes muito mais desejáveis de uma forma mais natural também, sem ter aquela mudança tão rápida, né? E de uma forma assim que fique muito perceptível. Com relação ao implante, que os homens buscam hoje, próteses? Hoje, alguns homens já estão procurando prótese de músculo da região peitoral, prótese de bíceps, prótese de panturrilha. Então são outros tipos de próteses, pouco divulgados, mas também já existem no mercado e são procuradas, ainda um pouco menos, mas ainda bastante procurado. Hoje o que está muito em busca é a prótese de glúteo, né? Pelas mulheres, que teve uma das cirurgias que mais aumentou nos últimos 3 anos. Foi uma das cirurgias mais procuradas, é a prótese de glúteo, né? Mas ainda a prótese pelo lado masculino ainda é pouco procurada, pouco divulgada. Ok, bem-vindo, né, ao Insight TV, de volta ao Piauí, pouco mais de um ano, o Edson já é uma das referências, e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado, Ivanildo, foi um prazer recebê-los aqui.